Onde é que você vai com tanta pressa? Com esse ar de quem tem muito o que fazer. Se eu posso lhe pedir alguma coisa, eu lhe peço, senta aqui. Como um dia eu sentei naquele poço e a amizade visitou meu coração. Fui amigo e o esposo que faltava, e hoje pode ser também assim. Os seus olhos me revelam tanta sede, e não sou indiferente à sua dor. Mas tem coisas que eu não faço, não são minhas, dependem somente do seu querer. O milagre se dará por duas vias. Uma é minha, a outra eu deixo pra você. Se você trouxer a mim a sua água, eu devolvo o vinho. Chega mais perto, não tenha medo. Não diga nada, silêncio é palavra que não faz segredo. Se for preciso, enxugo seu rosto. Lágrimas são fragmentos de histórias que eu posso entender. Eu lhe vejo entrelaçado em tantos erros, machucando tanta gente sem saber. Infeliz vai se tornando pouco a pouco. Por favor, queira voltar. Não prometo dar-lhe um jardim de flores, mas prometo a força para poder plantá-lo. E asseguro estar no cultivo, estar bem junto, se preciso lhe consolar. Cantaremos a semente germinada, podaremos o que não puder crescer. Cada poda há de ter um ensinamento. Eu vou lhe ajudar a compreender. Sou o verbo do princípio feito carne. Sou um Deus que resolveu ter coração. E hoje está sentado à beira desse poço, mirando o teu rosto, na voz deste moço, lhe dando um recado. Que se for preciso, espero visita. Não tarde em chegar. Chega mais perto. Muito boa noite. Com muita alegria que nós começamos mais um programa de direção espiritual. Lembrando que a nossa vida mística é um constante aproximar-nos de Jesus. Não um Jesus que esteja fora de nós, o Jesus que nos habita. Hoje, mesmo que você esteja
dilacerado, dilacerada pelo pecado, colhendo as consequências terríveis de um erro, amargurando as consequências amargas de suas escolhas, Jesus não foi embora. Continua aí no mesmo lugar em que Ele sempre esteve. Ele não muda, Ele não se altera por causa do nosso pecado. Ele continua muito próximo, como dizia Santo Agostinho, é o mais íntimo do mais íntimo de nós mesmos. Deus não vai embora de mim quando erro, quando peco. E viver a proximidade com Ele é, mesmo estando nas águas sujas do pecado, a gente procurar por Ele dentro de nós. Quando eu fiz essa música há muito tempo, o que eu pretendia era justamente expressar uma necessidade que era minha. E é tão interessante isso, quando a gente partilha uma verdade pessoal, naturalmente as pessoas que também querem viver na verdade se identificam com aquela partilha. A música Mais Perto foi, sem dúvida, um divisor de águas na minha vida. Até hoje, boa noite, Christian. Quando o Christian disse, nós nunca cantamos Mais Perto no nosso programa. É verdade. Às vezes a gente vai deixando, né, algumas canções que foram importantes para a gente. Eu me lembro que a música, ela teve uma adesão imediata de quem a ouviu. Uma das primeiras pessoas para quem eu mostrei foi a Ziza. Eu me lembro direitinho, eu tocando no violão, porque eu não sou muito bom instrumentista, mas eu entendo um pouquinho de notas, de harmonia, de escalas. Aí mostrei muito simplesmente para ela quando eu fui lá em São Paulo, no apartamento da Grazi e do Alex, um casal de amigos que nós tínhamos. Eu tinha feito a música naquela semana. E eu me lembro que a Ziza chorou e disse, que coisa linda. Muita gente vai precisar ouvir isso. E é verdade, eu continuo precisando ouvir e sei que você também continua. Porque muito facilmente a gente se distancia de Deus. A gente se distancia dele no momento em que a gente se distancia de nós. As distâncias mais difíceis de ser andadas, creia-me, não são aquelas que impõem 3, 4 mil quilômetros diante de nós como um desafio. É muito mais fácil chegar ao outro lado do mundo por meio dos recursos que temos do que fazer a viagem interior e entrar dentro de nós. Porque a viagem interior, ela exige esforços para os quais nós estamos desacostumados. Eu só chego dentro de mim quando eu começo a ter o hábito da quietude, que é mais do que fazer silêncio. Silêncio é até mais fácil de se conseguir das pessoas, mas elas estão constantemente irrequietas. Ou elas estão pensando em outras coisas, ou elas estão amarradas num passado que não foi bom, ou num passado que foi bom demais. Pessoas presas a reminiscências, ou então amarradas de forma muito cruel, num futuro que a gente nem sabe se vai ter. Que é o que nós chamamos de ansiedade, que é quando nós não estamos no momento presente. A primeira exigência que a viagem interior faz de nós é: esteja presente. Aquiete o seu coração. Ouça o que Ele tem a lhe dizer. Eu vejo tantas pessoas correndo atrás de padres, pastores, pais de santo, autoridades religiosas, rabinos, numa ânsia enorme de ouvir daquele líder religioso o que Deus quer delas. Não é nenhum problema você ter um amparo que vem de um diretor espiritual. Mas pelo amor de Deus, não terceirize aquilo que Jesus já lhe autorizou a fazer.
Não há mediação entre nós e Deus neste caso. Porque se você já imaginou, se toda vez que eu precisasse acessar a minha consciência, e é lá que Deus está. Inclusive escrevi um livro sobre isso. Vá aonde o seu coração mandar. Não, desculpe, o nome do livro não é esse. A mística é essa, por onde for o teu passo, que lá esteja o teu coração. Vá onde o seu coração mandar, é um livro muito bonito que eu recomendo que você leia também, de uma senhora já próxima da morte, que escreve para a neta algumas regras da vida. Eu confundi o nome. Por onde for o teu passo, que lá esteja o teu coração. Que é justamente o diálogo de um ser humano com a sua consciência. A consciência é uma menina. Eu quis construir uma imagem feminina de Deus em nós. Se eu precisar de uma mediação para acessar a minha consciência, que é o meu tribunal diário, se você quiser identificar o que você está errando e o que você está acertando, você tem que acessar diariamente a sua consciência. E isso não é o padre que faz por mim. Eu posso até depois de ter acessado a minha consciência, e conversar sobre isso com o padre, com o pastor, volto a dizer, com o líder religioso que faz sentido para você. Porque eu me encontrei no cristianismo, mas respeito quem se encontrou em outra religião. Para cada um de nós, Deus tem um caminho. Eu não troco o meu cristianismo, eu não troco a minha vida cristã por nada, porque faz sentido para mim. Mas eu não posso exigir isso da minha irmã, que de repente não tenha encontrado o mesmo que eu encontrei. E Deus tem os seus caminhos. Mais cedo ou mais tarde, a face da verdade se manifesta para nós. Então você vai e consulta um líder religioso sobre aquilo que a sua consciência já lhe disse. Por isso que não tenho como viver longe de mim. Se eu não tenho o hábito de ser íntimo meu, é bem provável que eu me perca numa maré de erros, que eu vá machucar as pessoas, que eu vá trair as pessoas, que eu vá enganar as pessoas o tempo todo, porque minha consciência não me acusa de nada. Por quê? Porque eu não dou acesso a ela. Todas as vozes falam em mim, a voz da vaidade, a voz da prepotência, a voz da arrogância, que geralmente são as vozes provocadas pelos traumas. Por isso é tão importante nós trabalharmos a cura interior. Quando eu curo um trauma, trazendo-o à consciência e desmentindo, eu cesso aquela voz que o trauma dita dentro de mim. A arrogância é uma voz vinda de um trauma. Geralmente o arrogante hoje foi uma pessoa extremamente espezinhada no passado. Uma pessoa que teve dificuldade de construir a própria autoconfiança, depois ela só encontra caminho na arrogância, na prepotência. Pode observar, toda vez que você estiver diante de alguém muito prepotente, se você tiver a paciência de descer um pouco com aquela pessoa, e se ela permitir, os degraus da história que ela viveu até hoje, você vai encontrar uma criança medrosa, assustada, que talvez nunca tenha sido valorizada. Depois, quando ela adquiriu alguma autonomia, ela só conseguiu ser ela na arrogância, porque ela tem muito medo que alguém desmascare e mostre que ela é uma pessoa extremamente frágil. Se eu não me curo, os traumas vão dizer o que eu devo fazer. E quando eu estou sob o efeito dos meus traumas, eu não acesso a minha consciência. Consequentemente, não acesso a presença de Deus em mim. A neurologia é uma das ciências que mais avançou nos dias de hoje. E eles sabem exatamente onde mora no nosso cérebro a ideia de Deus. Mas não sabem dizer onde mora a ideia da identidade.
Eu costumo dizer que pode ser a mesma coisa. Onde mora o meu eu, mora também a minha consciência sobre Deus. Porque eu sou Ele de novo. Eu sou um desdobramento do mistério encarnado. Por vocação recebida no batismo, eu sou Jesus de novo. Mas para eu viver as virtudes de Jesus, para eu conseguir fazer as mesmas escolhas de Jesus, eu tenho que viver constantemente iluminado pela minha consciência, que é onde Ele está. Eu posso até ter o rótulo de cristão, posso usar a cruz no peito, posso usar esse traje clerical, mas se eu não tenho atitudes cristãs, isso não diz nada. A quem está me vendo viver, isso não significa nada, porque sabem que por trás desse clégima, ou por trás de palavras bonitas, existe um ser hipócrita, que machuca todo mundo, que humilha todo mundo, que se sente melhor que todo mundo, que vive nas redes sociais fazendo o julgamento dos outros, comentando a aparência dos outros, comentando a vida alheia. Uma pessoa que está realmente preocupada com o crescimento, com a evolução espiritual, não tem tempo de ficar nas redes sociais fazendo fofoca, comentando vida alheia. É por isso que eu não acredito definitivamente num testemunho que não passa pela vivência. Vocês vão acreditar no meu cristianismo é quando vão me ver viver, não quando vão me ouvir pregar. Eu posso desenvolver uma eloquência maravilhosa do ponto de vista humano e falar lindamente sobre Jesus sem saber quem Ele é. Quando é que eu sei quem Jesus é? Quando eu o acesso dentro de mim. Quando a minha consciência não me permite ir dormir tranquilo com um erro que eu cometi. Eu tenho vivido isso nos últimos meses, minha gente. Eu tenho que conviver com alguns erros que a vida e as pessoas não me deram direito de corrigir. E acontece. E é aí que o diabo vem. Ele vai o tempo todo querer me desmoralizar. Você vai falar sobre isso, mas você já pecou sobre isso. A artimanha do diabo é calar-nos por meio da acusação. Aí ele vai e sopra no seu coração para você também acusar o outro do mesmo pecado que você também comete. O diabo nos utiliza o tempo todo nas redes sociais, porque ele quer que a acusação dele ganhe espaço. Ele quer crescer no mundo por meio da acusação. De uma acusação que não vem da consciência, porque quando você se acusa de um erro que cometeu, a consciência é misericordiosa, porque ela é Deus dentro de você. Você vai se sentir acusado, mas você não vai se sentir culpado, você vai se sentir responsável por aquilo que você escolheu fazer, e você vai procurar as pessoas que você, mesmo sem perceber, mesmo sem querer, você pode ter prejudicado. E você vai lá, de maneira humilde e cristã, dizer: posso ajudar no que eu destruí? Quando a acusação vem de Deus dentro de nós, quando é um fruto do Espírito Santo em nós, o resultado dela é conversão. Quando uma acusação vem do demônio, o resultado dela é uma perdição ainda maior do que aquela que a gente já está vivendo. O diabo não quer ninguém recuperado. Por isso, o diabo quer que você fique distante de você. Ele vai alienar você. Ele vai criar subterfúgios mundanos de alienação que nos chega pela música, pelas músicas que nos idiotizam, pelas músicas que colocam um palavreado chulo na boca dos nossos filhos, e a gente acha engraçadinho eles cantarem e dançarem aquilo.
O diabo vai chegar na nossa vida, sobretudo por meio das redes sociais, com aquilo que é de mais pernicioso, as fofocas irresponsáveis, as mentiras que contam sobre as pessoas, a destruição de biografias de pessoas do bem, que estão sendo achincalhadas nas redes sociais, porque é um grande objetivo do diabo, desmoralizar, calar-nos, colocar dentro de nós aquela sensação de incoerência. Eu não posso mais falar sobre isso porque um dia eu pequei sobre isso. Imagina, isso não tem sentido. Paulo pregou sobre tudo aquilo que um dia na vida dele foi pecado. Paulo foi um homem perdido na vida, um homem promíscuo. Mas quando a consciência dele se iluminou e ele ficou mais perto do Senhor, estando mais íntimo dele mesmo, ele se tornou uma das vozes mais atuantes do seu tempo e ainda continua entre nós orientando-nos com sua teologia bem elaborada, com seus textos inteligentes, com seus textos místicos. Se Paulo tivesse dado ouvido ao diabo, ele nunca teria se tornado o grande apóstolo de Cristo. Porque certamente São Paulo também ouviu do demônio isso. Você vai falar sobre este assunto? Você é um homem que já praticou todos os pecados do mundo, deixa de ser hipócrita. Era uma acusação que paralisava no pecado. Diferente da acusação que chega por força do Espírito Santo em nós, que quando a gente olha para a nossa conduta e reconhece, de fato, o que o Padre Fábio está dizendo hoje faz sentido para mim. Eu não quero ser um instrumento diabólico no mundo. Eu não quero reforçar a fofoca que destrói pessoas. Ainda que aquela pessoa tenha cometido aquele erro, ela tem o direito de sair dali. Hoje na internet, uma pessoa que comete um erro, ela nunca mais pode sair daquele lugar, porque sempre vai ter uma pessoa acusando, vai ter sempre uma pessoa chamando-a de hipócrita, porque um dia ela errou da mesma maneira como aquela pessoa que chama de hipócrita errou também. Por isso que o tribunal da internet é tão diabólico, ela não permite a recuperação das pessoas. Ela condena e joga no fosso mais cruel que um ser humano pode conhecer, que é o do descaso, do desprezo. E não é sem motivo que muita gente tira a própria vida, como é aquele professor lá de Santa Catarina, que foi acusado injustamente de um crime que ele não tinha cometido. O ataque do Brasil inteiro, do mundo inteiro contra aquele homem foi tão cruel que ele tirou a vida. E depois que ele tirou a vida, que o diabo venceu na história, a verdade veio à tona. Ele era inocente. Como aquela mulher que estava voltando do trabalho no litoral santista. Um infeliz na rua gritou, confundiu aquela mulher como uma abusadora de menores. E os transeuntes, sem terem o bom senso de procurar saber se ela era ou não, apedrejaram aquela mulher, bateram tanto nela que ela morreu. E depois descobriram que ela não era nada mais, nada menos que uma mulher voltando do trabalho, com desejo de chegar em casa, tomar um banho e preparar o jantar dos seus filhos. É assim que nós estamos fazendo. Porque não vivemos próximo da consciência que nos ajuda a ser melhores, nós estamos reproduzindo um comportamento pecaminoso dia e noite. Nós estamos legitimando a presença do demônio no mundo com uma cruz no peito. Nós estamos praticando o pior moralismo, aquele que fez Jesus ser crucificado. Nós estamos reabilitando os tribunais da Idade Média, queimando as pessoas na fogueira. Nós estamos queimando as pessoas com as nossas línguas, com as nossas palavras, com os nossos julgamentos, e depois acordamos de madrugada para rezar. Acorde de madrugada para rezar, faz bem.
Isso ressuscita a vida cristã de muita gente. Mas depois de levantar-se de madrugada para rezar, fique diante da sua consciência e do Deus que habita o seu coração. E descubra o que é que você pode fazer para ser uma pessoa melhor. Para não contribuir com o plano diabólico que está aí para destruir-nos como cristãos, como pessoas que aderiram a Jesus e querem trazê-lo de volta ao mundo por meio do nosso testemunho. Derrame sobre nós, sobre a nossa vida, sobre os nossos corações e as nossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu lhe vejo entrelaçado em tantos erros, machucando tanta gente sem saber. Infeliz vai se tornando pouco a pouco. Por favor, queira voltar. Não prometo dar-lhe um jardim de flores, mas prometo a força para poder plantá-lo. E asseguro no cultivo estar bem junto, se preciso lhe consolar. Cantaremos a semente germinada, podaremos o que não puder crescer. Cada poda há de ter um ensinamento, eu vou lhe ajudar a compreender. Sou o verbo do princípio feito carne, sou um Deus que resolveu ter coração, e hoje está sentado à beira desse poço, mirando seu rosto na voz deste moço, lhe dando um recado, que se for possível, espero visita, não tarde em chegar.